Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Ulisses Rezende e desde já agradeço a presença de todos nesse nosso último evento do ano de 2025, um ano bastante desafiador e com muitas novidades. Para esse ano, especialmente, nós preparamos um evento chamado Radar XVI. É um evento novo, tá? Nós já falamos em anos anteriores de perspectivas para o setor de saúde, mas nesse ano a gente pensou em algo um pouco diferente. Então, além de falar sobre perspectivas para o ano de 2026 e para os anos que seguem, eu trouxe também aqui uma retrospectiva do ano de 2025. Então, nós vamos falar das principais notícias que impactaram o setor de saúde, vamos falar também uma breve retrospectiva sobre os dados de mercado, e vamos falar também sobre os dados financeiros, com a informação mais nova que nós temos, que são os dados do terceiro trimestre de 2025. Então, vamos dar continuidade no nosso evento, porque nosso conteúdo é bastante amplo para essa manhã. Bom, primeiramente, apresentando a XA Finance é uma empresa de consultoria, ela é uma empresa focada e especializada no setor de saúde. Então, nós atuamos exclusivamente com o setor de saúde suplementar a nível nacional. Então, a empresa foi fundada em 2012, tem mais de 13 anos de mercado, e alguns dados que mostram o nosso nível de especialização. Nós atuamos hoje com mais de 60 operadoras de saúde em mais de 20 estados, somos responsáveis por 10 operações de fusão e aquisição dentro do setor de saúde, temos mais de 100 projetos de análise de viabilidade, mais de 2 bilhões de reais captados, justamente para oferecer aí insumos para a construção de hospitais, centros de diagnóstico por imagem, entre outros recursos assistenciais. Somos responsáveis por 5 fundos de investimento imobiliários para a construção de hospitais dentro do setor de saúde e também somos responsáveis pelo primeiro fundo de investimento em direitos creditórios para o setor de saúde. Então, esse é um pouco do nosso know-how, da nossa expertise. Eu sou Ulisses Rezende, eu sou sócio-diretor aqui da XA Finance, sou responsável pelos projetos de planejamento estratégico da empresa e sou graduado em administração, mestre e doutor em finanças, com uma ampla atuação dentro do mercado de saúde. Esse é um pouco do nosso portfólio, nós atuamos com consultorias estratégicas, mercados de capitais e também operações de fusão e aquisição. Dentre os principais projetos estão planejamento estratégico e orçamentário para operadoras de saúde, hospitais e outros recursos, toda uma parte de gestão de turnaround de empresas de saúde, compliance fiscal, captação de recursos, análise de viabilidade e também reestruturação de dívidas. Dentro de mercado de capitais, nós temos uma gestora aqui dentro da empresa, que é a XA Capital, fazemos toda a parte de consultoria de investimento, gestão de patrimônio, ou seja, gestão de ativos vinculados e ativos livres de operadoras de saúde, fazemos a emissão de dívidas, a estruturação de fundos e também a gestão de fundos, tá? E dentro de operações de fusões e aquisições, atuamos com todo o processo, valuation, due diligence e também toda uma parte de operações específicas para cooperativas de trabalho médico, Sistema Unimed, que são os modelos operadora-não operadora e também incorporação de cooperativas de trabalho médico. Então, dentro desta manhã, nós vamos trabalhar os seguintes pontos, tá? Vamos primeiro falar aí dos fatos, né, que marcaram o mercado de saúde, são as principais notícias desse mercado. Vou trazer também uma visão de mercado, né? Então, como evoluiu esse mercado ao longo de 2025. Vamos trazer dados financeiros e também vamos falar um pouco sobre o futuro desse sistema de saúde de maneira ampla, tá? Então, tem uma série aí de estudos que eu vou trazer para vocês que trazem um pouco das perspectivas para o mercado no próximo ano e nos próximos anos. Então, primeiro vamos trazer aqui a retrospectiva 2025 em termos de notícias, tá? Então, o que nós fizemos, tá? Nós pegamos todas as principais notícias que foram publicadas para o setor de saúde no ano de 2025 e nós consolidamos essas notícias em 4 principais blocos. E aí, eu vou trazer cada um desses blocos e um resuminho das notícias principais, tá? Então, o primeiro bloco de notícias que eu trago aqui são notícias referentes à sustentabilidade e à consolidação do mercado de saúde. Então, o que nós estamos vendo, o movimento principal é alguns grandes grupos, né, sejam operadoras de saúde, sejam recursos assistenciais, como Oncoclínicas e DASA, passaram por um momento de recuperação,
tá? E nós temos visto que esse mercado, ele tem se consolidado cada vez mais, mas não só se consolidado dentro de grandes grupos, incorporando aí operações menores, mas agora a gente chegou no momento em que os grandes grupos buscam fazer operações entre esses grandes grupos, tá? Tem alguns exemplos que eu vou citar para vocês. Além disso, tem todo um movimento de recuperação de parte desses grupos, tá? Então, vamos começar aqui com uma notícia que foi destaque ao longo de todo o ano, né? Primeiro, a Unimed Rio, juntamente com a Ferj, então a Unimed Rio fazendo transferência da sua carteira para a Ferj, e agora, no final do ano, a Unimed do Brasil fazendo, aí assumindo essa carteira de beneficiários, né? Então, a Unimed Ferj vai ficar com a Unimed do Brasil vai ficar com grande parte da receita dessa operação e vai fazer a gestão de toda essa carteira e dos recursos assistenciais, tá? Então, houve a transferência dessa carteira, ainda existem problemas operacionais buscando ali solução, né? Por exemplo, com a rede hospitalar, por exemplo, com a Oncoclínicas, né? Foram alguns problemas que surgiram ao longo do ano, mas que a partir de agora busca-se uma solução, inclusive o novo presidente da ANS, o Adida Mous, entende isso como um movimento positivo, tá? A Fleury confirmando negociação com a Redditor, então a Redditor que já tem parcerias muito importantes no mercado, por exemplo, com a Bradesco, né? A Bradesco, por meio da Atlântica, em que elas têm uma série de hospitais em conjunto, então buscando aí uma parceria também com a Fleury, o que tornaria, né, a operação da Redditor ainda mais forte, ainda maior, provavelmente mais sustentável, porque traz uma parte de diagnóstico por imagem, uma parte de diagnóstico também laboratorial, que não é tão forte dentro da Oncoclínicas. E lembrando que o Grupo Fleury também tem outras parcerias com a Bradesco e também com a Beneficência Portuguesa por meio da Croma, que a Croma é um grupo que tem trabalhado por meio de bundles para os serviços de oncologia, uma proposta completamente nova, mas também muito adequada e aderente ao novo momento da saúde. Então, forma-se um grupo muito grande, vamos ver os próximos passos se essa operação efetivamente sai do papel. A Oncoclínicas, que passou por um momento de dificuldade financeira muito grande, ainda tem passado, mas a partir desse ano de 2025 passou para um movimento que eles chamaram de, não só Oncoclínicas, mas a DASA, de back to basics, né? Então, vamos enxugar a nossa operação e voltar a fazer o que nós fizemos bem até hoje, tá? Isso envolve aí uma série de encerramento de investimentos que estavam aí sendo vislumbrados para os próximos anos e também a venda de participação ou da totalidade de investimentos em alguns tipos de recursos, né? Como, por exemplo, hospitais, tá? Então, a Oncoclínicas, ela também tem uma situação importante com o Banco Master, né? A Oncoclínicas, ela tem CDBs, ela tem investimentos do Banco Master, e agora, com o encerramento da operação do Banco Master pelo Banco Central, esses CDBs ficaram aí numa situação um pouco incerta, né? Ou como que se vai recuperar esse dinheiro. Então, uma das possibilidades é trocar esses CDBs pela participação que o Banco Master possui na Oncoclínicas. Então, cenas para os próximos capítulos, mas uma empresa que ainda continua bastante alavancada, tem uma importância, uma relevância muito grande no mercado de saúde suplementar e que busca sua recuperação, tá? Um dos pontos aqui importantes também é essa questão da consolidação dos consolidadores, né? Como eu havia estado, o mercado ele tem se tornado cada vez mais concentrado, e essa concentração de mercado, ela implica num movimento em que fazer aquisição de pequenas operações não faz tanto sentido. Então, a gente parte por um movimento de grandes consolidações. Isso implica, por exemplo, na possível operação da Redditor com a Fleury, nós temos também a DASA, juntamente com a Mil, criando aí o grupo ímpar, né, por meio da Rede Américas e fazendo aí a junção dos seus hospitais para atendimento do mercado de maneira geral. Então, o mercado se consolida e agora passa a se consolidar dentro dos grandes grupos. Temos aí o desfecho, né, da Golden Cross, que passa aí há anos por dificuldade financeira, e lá em janeiro foi tomada, né, decisão pela ANS de venda da carteira de planos de saúde da Golden Cross. A Mil, que foi vendida no final ali, bem no finalzinho de 2023 para o Júnior, né, o Júnior CDPL, ela
Então, essa operação que era da United Health foi vendida para o Júnior, e o Júnior fez um verdadeiro turnaround dessa empresa, né? Então, a Mil, ela que vinha de uma operação histórica deficitária, de quando foi feita a venda ali para a United Health, ela passa a ser superavitária, tanto em termos operacionais, como em termos de resultado líquido. Então, esse é um movimento extremamente importante. A Mil, ela tem uma carteira muito grande, uma relevância muito grande dentro dos planos de saúde, e ela tem tido um crescimento de carteira bastante significativo e agressivo, né, por medidas comerciais agressivas dentro do mercado. Então, esse é um movimento muito importante que tem acontecido, tá? Bom, a DAS e a Mil, formando aí a rede ímpar com a marca Américas, que é a junção dos seus hospitais para atendimento de todo o mercado, e a DASA, que também voltou para esse movimento de back to basics, focando na sua operação core, abrindo mão de uma série de ativos e conseguindo reduzir o seu endividamento, e passa a ter aí uma operação superavitária, um movimento bastante importante desse mercado também. Outro bloco de notícias que eu trago aqui para vocês é o novo normal regulatório. Então, o Judiciário ANS redefinindo uma série de regras desse mercado, né, e tornando essa regulação um pouco mais rígida. Então, aqui tem uma série de notícias que demonstram essas movimentações da ANS. Então, a primeira delas, a ANS decide manter o cálculo de reajuste dos planos de saúde individuais. Havia aí uma possibilidade de revisão, né, das métricas desse reajuste, mas foi mantida a metodologia anterior, tá? O STJ confirma que a ANS deve regular o mercado de cartões de desconto, né, a contragosto da ANS. Então, a ANS manifestou, né, insatisfação em relação à regulação dos cartões de desconto, justamente porque tem um modus operandi e uma natureza, efetivamente, de atuação muito diferente de um plano de saúde comum, né? O plano de saúde e cartão de desconto, eles têm uma diferença significativa, e como vai funcionar essa regulação, quais são os próximos passos, isso ainda há uma indefinição, tá? Então, vai ficar aí para o subsecretário para se sentar, mas havia um aumento significativo desses planos de saúde, e o STF invalidar essa cláusula, tá? Isso ainda depende do julgamento da ADC, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade, 90, que traz aí alguns outros temas relacionados a isso, mas já tem maioria formada, então é algo que deve definir para um desfecho no sentido de invalidar realmente esses reajustes por idade, principalmente após 2024, né? Outro item, decisão da STF, dificulta a cobertura de tratamentos de saúde fora do rol da ANS. Essa foi uma das mudanças mais significativas do setor regulatório, ocorrida em setembro de 2025, em que você passa de um rol exemplificativo, o que aumentou muito a judicialização do setor. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco dos números. Isso implicou também, né, numa certa quebra de modelo de atuação dos planos de saúde, né? Porque quando você precifica um plano, você está considerando ali uma sinistralidade histórica, uma utilização histórica dentro de um rol específico de procedimentos. A partir do momento que você torna exemplificativo, você abre, né, essa possibilidade de utilização do plano de saúde para uma série de outros itens, só que você já tem uma precificação pré-estabelecida, e aí você está oferecendo um serviço maior por um preço que foi precificado com regras anteriores. Então, isso gerou aí uma série de implicações para o mercado de saúde suplementar, e agora, com essa medida do STF, você dificulta, né, a utilização de procedimentos, tratamentos fora desse rol. E como que isso se deu, né, pessoal? Foram criados aí 5 critérios cumulativos que precisam ser atendidos para que o beneficiário possa utilizar procedimentos que estão fora desse rol. Então, primeiro você precisa ter uma prescrição por um profissional de saúde qualificado para a utilização desse novo tratamento, medicamento, etc. Você precisa ter a ausência de negativa ou de pendência junto à ANS, a inexistência de alternativas, você precisa ter de comprovação científica, e também existe aí a necessidade de se ter o registro dentro da Anvisa. E qual a implicação de tudo isso, pessoal? Tornou a utilização de procedimentos fora do rol mais difícil, e quem precisa demonstrar essa possibilidade de utilização é o beneficiário, tá? Então, você imagina o beneficiário reunindo toda a documentação para atender a esses 5 critérios que são cumulativos. Então, tornou realmente a utilização fora do rol mais difícil, tá?
Outro item aqui, a ANS endurecendo as regras e incentiva a redução de reclamações dos planos de saúde por meio da RN 623, né? Então, ela implica em sanções mais rigorosas para operadoras de saúde que têm um índice de reclamações gerais, o IGR, insatisfatório, mas ao mesmo tempo estabelece benefícios, por exemplo, com a redução de multas para aquelas que atendem a um IGR adequado, tá? Outro item, vitória da ANS no STJ impõe nova derrota bilionária aos planos de saúde, e aqui diz respeito ao ressarcimento SUS, tá? Então, foi estabelecido aí pelo STJ a necessidade de pagamento de ressarcimento SUS de 5 anos para trás, tá? A exigência, né, a solicitação dos planos de saúde é que esse retroativo fosse de 3 anos, passou a ser de 5 anos, mas ainda existe a possibilidade de recorrer ao STF, tá? Então, algo que ainda está pendente aí de uma decisão. E nós temos também um ponto muito importante, que é o novo presidente da ANS querendo um choque de transparência no setor. Então, o Vadi Damus foi eleito presidente, foi direcionado, né, como presidente da ANS, e ele tem trazido aí um comportamento, né, um pouco diferente de alguns presidentes anteriores, um pouco mais rígido e buscando não só transparência, mas maior resolutividade e direcionamento aí para os beneficiários de saúde suplementar. Então, um movimento bastante importante, tá? Outro item importante, outro bloco, né, que nós trouxemos aqui, é a aproximação do público e privado, do setor público e privado. Esse também foi um movimento importantíssimo no ano de 2025, em que você trouxe realmente uma mudança da forma de operação entre público e privado e a busca de sinergias. Eu vou citar aqui algumas notícias que demonstram aí como esse movimento tem sido interessante, né? Então, nós temos questões relacionadas a funding, né? Então, nós temos, por exemplo, debêntures incentivadas para o SUS, nós temos para hospitais, né, que busquem aí uma atuação junto ao SUS, nós temos também o FIS Saúde, e esses são movimentos bem importantes, eu vou citar no detalhe para vocês. Bom, vamos para a primeira notícia. O Ministério da Saúde estabelece regras para projetos ligados ao SUS emitirem debêntures incentivadas. Esse é um ponto muito interessante, porque você realmente incentiva a captação de recursos para hospitais que tenham atuação junto ao SUS por meio de um instrumento financeiro que é uma debênture incentivada, que deveria ter uma busca melhor do mercado, porque oferece uma melhor rentabilidade, dada aí uma série de isenções tributárias, né? Nós temos também esse movimento de que os planos de saúde privados passaram a poder aderir ao mais especialistas, ou seja, de um lado, eu tenho o SUS buscando uma maior celeridade de atendimentos para alguns procedimentos, como, por exemplo, os oncológicos e outros que estão em fila, e também uma maior capilaridade, né, de atendimento para os beneficiários exclusivos do SUS. Então, nós tivemos nesse ano a adesão de alguns planos de saúde ao mais especialistas. Então, por exemplo, nós temos a Amil, nós temos a Apivida e nós temos alguns outros, né? Então, seguindo para a segunda notícia, a Amil vai participar do Agora Tem Especialistas a partir de 2026. Então, a partir da participação no Mais Especialistas, você tem, por exemplo, a troca de ressarcimento ao SUS por serviços prestados. Então, aquelas operadoras que têm um ressarcimento ao SUS significativo, elas podem fazer o abatimento disso por meio da participação do Mais Especialistas, tá? Nós temos também o oferecimento de tabelas melhores para aquelas que participam do Mais Especialistas, e nós temos também aqui a possibilidade daqueles planos de saúde ou recursos assistenciais, como, por exemplo, hospitais que atendem ao Mais Especialistas, de participarem do FIS Saúde, né? O FIS Saúde, que é um fundo que direcionou mais de 18 bilhões para o setor de saúde, por meio de um crédito subsidiado, né? Então, um crédito subsidiado, taxas extremamente interessantes. Esses recursos vão ser liberados por meio do BNDES, né? Então, foram feitas as inscrições,
os projetos já foram pré-selecionados, então nós tínhamos mais de 1.000 projetos selecionados, e nós passamos a ter aí, nesse primeiro momento, 233 projetos de instituições de saúde que vão poder aí seguir no processo de captação de recursos junto ao FISaúde, tá? Junto ao BNDES. Então, uma iniciativa bastante interessante, algumas operadoras de saúde fizeram adesão ao FISaúde justamente para terem esse benefício, e, assim, qual é o sentido de não buscar esse recurso? Qual é o sentido de não aderir ao mais especialistas, né? Ou agora tem especialistas? Não faz muito sentido, tá? Por quê? Porque o SUS vai oferecer tabelas mais interessantes e principalmente para aquelas instituições que vão utilizar desses benefícios, como FIS, como abatimento de ressarcimento ao SUS, e como, por exemplo, a possibilidade de ajudar a reduzir a ociosidade dos seus recursos assistenciais, né? Então, por meio da adesão ao Agora Tem Especialistas, por meio da adesão ao FISaúde, você tem uma série de benefícios que vão apoiar aí a sustentabilidade das operadoras de saúde. Então, aquelas que entendem que isso não é um benefício, que isso pode gerar algum tipo de prejuízo, realmente tem que ser muito bem estudado e justificado, porque é um ponto muito interessante para a sustentabilidade do setor de saúde, para a redução de ressarcimento ao SUS, para favorecimento de construção de novos recursos assistenciais, modernização desses recursos assistenciais, enfim, um bem geral aí para a população e para os planos de saúde. Então, algo interessante. Se houver outra rodada, pessoal, pensem com carinho na adesão, tá? Porque é algo interessante. Bom, Redditor e Rede Atena negociando adesão também ao Agora Tem Especialistas. Então, a Amil aderiu, a Apivida foi a primeira operadora a aderir, e agora a Redditor e a Atena Saúde, né? Então, algum benefício tem aqui que talvez algumas operadoras de saúde não estejam visualizando, tá? Bom, Padilha defende parceria com hospitais privados e planos de saúde para tratamento de câncer no tempo real, então mais uma medida com foco na redução de filas, tá, para tratamentos oncológicos. Então, não só a redução de fila, mas a aceleração do diagnóstico e do tratamento, porque quanto mais cedo você detecta, né, esse tipo de doença, melhor aí podem ser os desfechos. Então, outro tipo de incentivo, né? Hospitais privados lançam plano emergencial para catástrofes. Essa foi uma medida tomada por hospitais de São Paulo, né, principalmente hospitais relacionados ao PROAD-SUS, que tem aí a criação de planos para atendimento a situações de emergência e catástrofes de grandes proporções, então uma atuação conjunta, algo bastante interessante. Outro item, o governo abre credenciamento para hospitais privados atuarem no SUS, também ligado aí à questão do Agora Tem Especialistas e os benefícios gerados por isso, tabelas melhores, possibilidade de maior sustentabilidade por reduzir ociosidade e ocupar melhores recursos assistenciais, tá? E, por fim, a plataforma do SUS vai integrar dados com planos de saúde para garantir mais eficiência no tratamento. Isso também está ligado ao Agora Tem Especialistas, então, essa união de bases de dados, isso está muito ligado aí a questões relacionadas à interoperabilidade de dados, então, setor público e privado, compartilhando dados relacionados a esses beneficiários, que vão fazer parte do Agora Tem Especialistas, e gerando aí mais acesso às informações para os beneficiários, melhor compartilhamento de dados, redução de desperdícios, melhores desfechos, enfim, tem uma série de benefícios que podem ser gerados por essa interoperabilidade. Já tem aí uma iniciativa do SUS com a rede privada para que isso efetivamente ocorra, tá? E o último item aqui do nosso bloco de notícias diz respeito a mercado, inovações e novos modelos de atuação. Aqui nós temos também alguns itens bastante interessantes, pessoal. Primeiro item que eu achei bastante disruptivo é a Vivo, né, a parceria da Vivo junto com a Conexa para montar esse hospital virtual, que é chamado de Hospital Púrpura. Então, o Hospital Púrpura, ele é um APS 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias na semana, que vai atender a mais de 80 mil beneficiários da Vivo. Então, primeiramente, será um atendimento por enfermeira, depois o direcionamento para o médico. Existe subsídio a exames que são aí solicitados por meio desse tipo de consulta e até 100% de isenção para medicamentos prescritos nessas consultas. Então, essa é uma nova
porta de entrada, tá? Para os beneficiários que fazem parte da Vivo, uma nova porta de entrada, que traz agilidade e comodidade, porque ela é virtual. Isso gera uma série de implicações para as operadoras de saúde e também para os recursos assistenciais, né? Porque no momento em que eu abro essa porta virtual, e no momento que ela tem adesão, né? Porque existe a necessidade de adesão do beneficiário, não é algo que talvez a gente esteja ainda tão acostumado, mas talvez pela facilidade, pela praticidade, isso gera aí uma série de benefícios. Então, uma porta online, isso pode reduzir, lógico, né, o direcionamento de pacientes para prontos atendimentos físicos, isso gera algumas implicações aí para os recursos assistenciais, tá? Como, eventualmente, uma redução de demanda. Por outro lado, você tem também uma redução de custo, né, para a operadora, para o contratante, que no caso é a Vivo, porque você vai ter um atendimento mais rápido e talvez mais resolutivo online, sem um direcionamento para uma porta de entrada física, tá? Para os planos de saúde, é um ponto de atenção e algo a ser explorado, né? Se isso se torna comum, quais são as implicações para os planos de saúde, né? Em termos de reajuste, em termos de utilização, em termos da própria necessidade desse plano de saúde, porque, eventualmente, esse novo modelo, ele pode aí ter no futuro uma rede mais direcionada de atendimento, e isso pode gerar implicações para os planos de saúde. Então, um ponto de atenção para que a gente possa estudar aí para os próximos anos, tá? E, lógico, ver os resultados disso, né? Se isso traz realmente mais resolutividade, melhores desfechos, mais agilidade no atendimento e também redução de custos. Então, ponto importante. A ANS inclui a primeira cirurgia robótica na cobertura obrigatória, tá? É uma cirurgia de prostatectomia radical. Então, a robótica, a gente sabe dos benefícios que ela gera em termos de resolutividade, de menor tempo de internação, enfim, de uma qualidade geral para o paciente. Então, é algo que deve ser incentivado para os próximos anos, o aumento da robótica dentro do rol aí obrigatório da ANS, tá? Se tornar algo cada vez mais comum. No Fleury, uma avenida de crescimento nos bastidores, aqui a gente está falando do Lab to Lab, então esse modelo em que os próprios laboratórios direcionam, né, os exames ali para a Fleury, e com isso conseguem ter uma redução de custo e também um tempo mais rápido de resposta, né? Então, um modelo aí que a Fleury tem acreditado bastante. Hospitais investem em planos de saúde próprio em resposta à verticalização do setor. Olha que legal essa notícia, né? Então, alguns hospitais, principalmente hospitais de grande porte, grandes redes, têm aí buscado construir os seus próprios planos de saúde justamente pela série de conflitos que existe com as operadoras de saúde. Então, primeiro, operadoras de saúde no movimento de verticalização, ainda é um movimento muito forte dentro da saúde, a gente vê uma série de operadoras que são verticalizadas, e os conflitos do dia a dia, conflito de tabela, conflito de glosa, conflito de prazo médio de pagamento. Então, enquanto esses conflitos existirem e se agravarem, cada vez mais essas redes hospitalares, elas podem tender aí a buscar a construção dos seus próprios planos de saúde, porque aí eles garantem demanda e também evitam esse tipo de conflito, né? Então, um exercício bacana que eu faço dentro dos planejamentos estratégicos na verdade, a gente desenhar essa cadeia de valor das operadoras de saúde com com recursos assistenciais, com fornecedores, como indústria farmacêutica, com o próprio órgão regulador como a ANS, e buscar quais são os conflitos, levantar quais são todos esses atritos e buscar as resoluções para que esse modelo flua de maneira mais adequada, que essas parcerias sejam construídas de uma maneira realmente equalitária e com menos conflitos, tá? Bom, Brasil lidera o mercado de health techs após alta de 37,6% em 2024. Operadores de plano de saúde se recuperam em volta a patamares pré-pandemia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os dados financeiros, mas efetivamente os resultados operacionais e líquidos das operadoras de saúde no ano de 2025, eles vão bater recordes históricos, tá? A gente passou por um movimento de recuperação desde o final de 2023, 2024 já com resultado positivo, e esse ano, efetivamente, esses resultados passaram a ser ainda mais positivos, por reajuste de receita, mas também por uma certa manutenção da utilização e redução de sinistralidade, tá? Adoção da IA
na saúde atinge ponto de virada em 2025 para a eficiência operacional. IA é a palavra do ano, acho que para a economia de maneira geral, né, pessoal? E a esperança que se tem direcionado para a IA, no sentido de se obter ganhos operacionais positivos, é muito grande. Então, os investimentos tendem a continuar crescendo. Essa é uma palavrinha e algo que vai ser cada vez mais incorporado no mercado de saúde de maneira geral, e aqueles que não entenderem isso, pessoal, vão ficar para trás, tá? A gente precisa acelerar a transformação digital, a gente precisa acelerar a incorporação de IA, não como uma muleta, a IA vai resolver tudo, mas entendendo que dados, processos, até mesmo na parte assistencial, né, a IA como assistente do médico, a IA como assistente do enfermeiro, isso pode ser bastante positivo nesses ganhos operacionais, tá? Então, realmente a IA, ela vem para ficar de uma maneira muito acelerada. Em 2026 esse movimento tende a se acelerar ainda mais, tá? E olha que notícia interessante, de julho de 2025, pela primeira vez na história, robô faz cirurgia guiada por IA sem ajuda autônoma. Aqui nós temos dois pontos importantes, pessoal. Ponto número 1, como a aplicação da IA tem se acelerado cada vez mais e para coisas mais complexas. Aqui no caso foi uma cirurgia feita no John Hopkins, tá? Sem assistência humana e para extração de uma vesícula biliar. Então, uma cirurgia aí interessante, né? E foi realizada de maneira autônoma por um robô com apoio de IA, que foi treinado por meio de vídeos. Então, esse é um movimento que tende a se acelerar. Eu acho que isso ainda vai levar bastante tempo, mas é uma tecnologia aí que já está demonstrando a sua aplicabilidade. Outra notícia interessante, pessoal, foi de uma cirurgia realizada em robótica a uma distância muito grande, né? Uma cirurgia que foi realizada no Paraná, em Curitiba, com um médico que estava ali a milhares de quilômetros de distância. E isso gera um impacto interessante, né, pessoal, no sentido da como as coisas têm, a distância tem se tornado cada vez menor. Então, para, por exemplo, regiões em que eu tenho uma menor disponibilidade de médicos especialistas no Brasil, que é um país de distâncias continentais, como isso pode ser benéfico, né? Se eu tenho um robô, por exemplo, na região norte, centro-oeste, nordeste, em regiões mais isoladas, e eu não tenho um profissional médico, talvez essa cirurgia à distância possa ser uma alternativa, o que melhora muito o acesso, pessoal. Então, enfim, notícias importantes do setor. Agora vamos evoluir, e eu aqui quero fazer um convite, né? Todas essas notícias, pessoal, elas são publicadas no XVEI News, tá? Então o XVEI News é o nosso canal do WhatsApp, em que nós publicamos diariamente notícias sobre o setor de saúde, não só operadores de saúde, hospitais, indústria farmacêutica, operações de M&A, inovações tecnológicas, tudo é publicado no XVEI News. Então, fazendo parte do XVEI News, você vai se manter altamente informado sobre o mercado de saúde. Está aqui o QR Code, coloca aí o seu celular e faça a sua inscrição. É um canal muito importante de informações, e lá a gente também publica os nossos estudos exclusivos, tá? Então, já deixo o convite para que vocês façam parte dos XVEI News e compartilhem aí com os colegas. Pessoal, vamos virar um pouquinho a chave e vamos falar sobre a retrospectiva no mercado, na visão de mercado, né? Vamos falar aí alguns dados de mercado. Então, primeiro, um ponto importante, todos os dados que estão sendo apresentados aqui em termos de carteira, pessoal, eles são dados que dizem respeito à quantidade aí de beneficiários até o mês de setembro de 2025, tá? Então, vejam, primeiro ponto importante, desde 2019, né, desde 2020, nós temos tido um crescimento importante da carteira de beneficiários, já batemos mais de 53 mil beneficiários na saúde suplementar, e aqui é importante a gente analisar primeiro o tipo, a modalidade de operadora de saúde que cresceu, ou que decresceu, ou que se manteve no mercado. Na sequência, eu vou abrir por grupos, tá? Vai ter uma visão um pouquinho mais clara. Então, ponto número 1, crescimento na quantidade de beneficiários constante até hoje, tá, pessoal? Quem cresceu muito nesse mercado desde 2015, então nesse intervalo de 10 anos? As medicinas de grupo, olha só, ganharam mais de 5%, mais 5 pontos percentuais de market share. Tinham 35% em 2015, passaram a ter 40% em 2025.
Seguradoras especializadas se manteram aí com o mesmo market share, aproximadamente 14%. As autogestões tiveram uma redução também na quantidade de beneficiários, então, redução principalmente de market share, né? Tinham 11% de market share, passaram a ter 8% de market share, passam, de maneira geral, por uma dificuldade econômico-financeira bastante significativa. As filantropias se mantiveram nos mesmos patamares de mercado, e as cooperativas de trabalho médico tiveram uma redução também de 38% de market share para 36% de market share. Isso significa que elas continuaram tendo um crescimento na quantidade de beneficiários, mas principalmente as medicinas de grupo acabaram tendo um crescimento maior e tomando parte desse mercado. Tá? Então, esse é um primeiro movimento importante. Segundo movimento importante, pessoal, é a gente olhar quais são os grupos que tiveram grande crescimento na carteira de beneficiários. Dentro do gráfico, só para que a gente tenha uma visualização melhor, pessoal, eu preferi manter apenas Apvida, Notre Dame Intermédica, Bradesco, Sul América, Mil e Porto Seguro. Eu tirei outras operadoras de saúde, porque esse gráfico ele ia ficar muito distorcido, e também tirei o Sistema Unimed consolidado, porque o Sistema Unimed tem mais de 18 milhões de beneficiários, no momento, na verdade, 18,9 milhões de beneficiários, no momento em que a gente plota o Sistema Unimed aqui, também o gráfico fica muito distorcido, né? As outras operadoras parece que ficam muito pequenininhas. Então, eu preferi expurgar outras operadoras do Sistema Unimed, elas estão na parte de baixo aqui, na tabelinha, para que a gente possa dar uma olhadinha na quantidade total de beneficiários e também no CAGR, né, que é esse crescimento aí de carteira nos últimos anos, mas vamos dar uma olhada nos outros grupos, tá? Então, Sistema Unimed, de maneira geral, uma redução de carteira de 0,01%, então praticamente manteve a carteira do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2025, tá? Esse é o intervalo analisado que a gente não está olhando 10 anos, eu preferi trazer uma visão mais de curto prazo. Outras operadoras de saúde tiveram um crescimento de 2,3% nesse período. Bom, vamos dar uma olhadinha separada. A Apvida, depois Notre Dame. Por mais que faça parte do mesmo grupo, vamos olhar separado. A Apvida, crescimento de 3,2%. Notre Dame, decrescimento de 1,7%. Tá? Provavelmente aí por concorrências com a Mil, Sul América, Porto Seguro e também com Bradesco. Bradesco Saúde, crescimento de 2,6% na carteira. A Sul América, crescimento de 8,2%. Olha o que cresceu a Sul América nos últimos 3 anos, tá? Nos últimos 2 anos, na verdade. A Mil, crescimento de 4,1%. A gente já está pegando aqui quase o momento de entrada do Júnior, e até agora. A Porto Seguro, um crescimento de 25% na carteira de beneficiários. Então, o que a gente tem visto aqui, né? Crescimento muito importante de Sul América, a Mil e Porto Seguro, juntamente com a Bradesco Saúde. Então, são operadoras que têm sido um pouco mais agressivas no mercado, em termos de crescimento, e que têm abocanhado uma parte aí significativa desse crescimento e desse mercado de saúde. Tá? Um movimento muito importante, visto que anteriormente esse período não tinha um crescimento talvez tão significativo, tá? Então, essas são as movimentações recentes e o mercado de saúde, de maneira geral, crescendo significativamente. Bom, o mercado cresce em termos de quantidade de beneficiários, mas em número de operadoras ele decresce. Então, nós temos aí um decrescimento nos últimos 10 anos de 850 para 668 operadoras. É um decrescimento mais achatado, né, com uma quantidade de saída de operadores de saúde um pouco menor, mas que tende a continuar se consolidando, tá? Em termos de reajuste da ANS, inflação médica e IPCA, as mudanças basicamente aí se mantêm dentro dos patamares históricos, tá? Os números. Então, o VCMH com crescimento de 260% de 2015 a 2025, reajuste PJ, que tem livre negociação, um crescimento de 238%, então não cobre a inflação médica, e o reajuste de IPF de 146%. Tá? Então, nesse gráfico aí, nós temos plotados esses dados, e o que a gente consegue olhar de interessante é que em 2023 e 2024, os reajustes PJ, eles conseguiram ser superiores ao VCMH. Esse é um dado importante, tá?
Para 2025, nós temos os reajustes PJ, 10,95 em média, reajuste PF para 2025, 6,06. Vamos ver o que é definido para o próximo ciclo, né, para 2026, mas o VCMH nós ainda não temos o dado. Bom, envelhecimento populacional cada vez mais evidente, né? Aqui eu trouxe um gráfico que mostra apenas a variação de 2025 a 2030, que é o próximo ciclo estratégico de 5 anos, mas a gente consegue olhar que até 2030, a proporção da população com 60 anos ou mais vai passar a 19%, era 14,3% em 2020. Se a gente olhar um pouco mais para frente, 2040, que é só daqui a 15 anos, vai para quase 25% da população. E lá em 2070, quase 38% da população. Então, esse é um movimento extremamente importante e é um movimento que tem que passar a ser olhado com muito cuidado pelas operadoras de saúde, pelas implicações assistenciais, perfil epidemiológico, e também pelo custo, né? Quanto mais idoso, no geral, maior a utilização e também maiores impactos aí para a sinistralidade. Aqui, dados relacionados à utilização, principalmente consultas por beneficiário ao ano, exames de tomografia computadorizada por 10 beneficiários, assim como exames de ressonância magnética e taxa de utilização, taxa de internação, perdão. Taxa de internação tivemos aí nos últimos 2 anos, né? Esses dados, eles vão até 2024, que é o último dado disponível aí pelo painel do mapa assistencial da ANS, mas nós verificamos até 2024 uma redução na taxa de internação, um aumento nas consultas do beneficiário, assim como um aumento também em exames de tomografia computadorizada e exames de ressonância magnética. Aqui, pessoal, o que a gente tem que ter muita atenção é o seguinte: a tendência da saúde suplementar é a tendência da medicina preventiva, tá? Se eu tenho uma medicina preventiva, o impacto disso é que eu vou ter mais consultas e eu vou ter mais exames, porque com mais consultas e mais exames, eu tenho uma medicina mais preventiva. Ao mesmo tempo, eu tenho uma redução de taxa de internação. Então, isso faz sentido dentro de um racional aí de medicina preventiva e é uma tendência aí para os próximos anos. Bom, aqui um dado importante relativo aos modelos de remuneração, assim como nós tendemos a ter uma medicina mais direcionada à medicina preventiva, nós temos também uma tendência à mudança dos modelos de pagamento. O que a operadora de saúde quer? Previsibilidade de custo, tá? E eu consigo mais previsibilidade de custo tendo um melhor gerenciamento da minha rede, seja própria, seja terceira, e também com outros modelos de remuneração. Então, o que nós vemos aqui é uma redução do fee for service, o pagamento por procedimento. 2021 era de 74%, até terceiro trimestre de 25 passou a ser de 63%. Verticalização teve um aumento importante também, de 10% para 15%, pacote de 6% para 14%, e reembolso e outros modelos de remuneração, de maneira geral, decrescentes ou estabilizados. Então, vemos aqui um movimento importante de trabalhar com pacotes, de ter uma rede verticalizada, de trabalhar com bundle, enfim, outros modelos que permitam mais previsibilidade de custo. Recurso assistencial, pessoal, hospitais que não estão se preparando para essa mudança, seria importante se prepararem, porque quando ela chegar, a gente precisa já estar preparado, tá? Senão a gente vai acabar trabalhando com pacotes que não cobrem o nosso custo, com bundles que não são tão bem estimados, e eu posso ter uma situação de prejuízo, tá? Bom, outro tema importante é o avanço da judicialização. Então, o avanço da judicialização, ele é histórico. A partir do rol exemplificativo, no terceiro trimestre de 2022, esse movimento se acelerou significativamente, e agora, né, com a aprovação dos critérios cumulativos no terceiro trimestre de 2025, a gente vai ter que acompanhar aí esses dados para verificar se essa judicialização vai continuar crescente, ou se com esses 5 critérios cumulativos, a gente vai ter uma estabilização ou redução dessa judicialização, tá? Mas de maneira geral, crescente, tá? O ponto número 1 aqui são os tratamentos médicos hospitalares, segundo, fornecimento de medicamentos, terceiro, reajustes contratuais, e aí vem os outros critérios. Não tem um nível de abertura tão grande aqui, mas dá para entender que são muito relacionados ao oferecimento da assistência pelos planos de saúde aos beneficiários, tá? Muito bem. E o impacto disso, né, pessoal, tem aqui os mesmos marcadores, rol exemplificativo e critérios cumulativos, é que nós tivemos um
um crescimento significativo do percentual dessas despesas judiciais junto ao custo das operadoras de saúde, mas se mantém aí desde o primeiro trimestre de 2025, de 2023, perdão, na casa de 1,6%. Então, cresce em montante, mas estabilizado em termos percentuais. Vamos falar agora, rapidamente, dos dados financeiros, tá? O que nós verificamos no ano de 2025, e uma tendência desde 2022, é uma redução da sinistralidade. Olha como a sinistralidade está retomando a patamares históricos, né? Chegando aí a um nível de 81,92%, um dado que favorece significativamente a sustentabilidade das operadoras de saúde, tá? Então, aqui nós temos a relação custo assistencial por receita, tá? Em termos de resultado, aqui nós temos dois gráficos. Primeiro, um mostrando em escuro o resultado operacional e na corzinha cinza claro o resultado líquido. Então, resultados positivos históricos, tá? Desde 2023, a gente passa por uma tendência dessa reversão de resultado negativo, já atingindo o resultado líquido positivo de 1,9 bilhões em 2023, passou a 10,2 bilhões em 2024, e no terceiro trimestre de 2025, 17,2 bilhões de reais. Não só temos resultados líquidos positivos, que consideram aí as receitas, os resultados financeiros, que são muito significativos para o setor de saúde, mas nós temos resultados operacionais positivos, né? 8,3 bilhões de reais. Isso favorece muito a sustentabilidade do modelo de operadores de saúde, tá? Isso é um resultado bastante importante, bastante positivo. Do lado direito, nós temos não só a demonstração da redução da sinistralidade, mas a redução também do ICA, né? Que é o índice combinado ampliado, que considera outros itens como receitas financeiras e despesas administrativas. Então, esse ICA reduzindo também mostra uma maior eficiência do setor de saúde, um melhor controle de custos e também de despesas e uma maior sustentabilidade das operadoras de saúde. Então, outro dado muito positivo para o setor. Tá? Aqui nós temos resultados financeiros, eles continuam muito importantes. Para os operadores de saúde de maneira geral, isso contribuiu para o resultado líquido em 4,4%, para cooperativas de saúde 2,9% e para não cooperativas médicas 5,1%. Então, de maneira geral, ainda os resultados financeiros têm uma importância muito grande para a composição do resultado líquido das operadoras de saúde. Temos aqui também do lado esquerdo, né, o percentual de operadoras de saúde que tiveram resultado operacional positivo. Então, 60,7% dessas operadoras tiveram resultado operacional positivo. Isso é muito bacana, pessoal, porque a gente aumentou o percentual de operadoras que estão se tornando aí mais sustentáveis, tá? E dentro do resultado líquido, isso saltou para 74,8%. Então, também demonstra aí uma maior sustentabilidade do setor, apesar da concentração dos resultados que nós vamos ver na sequência. Então, aqui nós temos os 5 melhores resultados de operadoras de saúde, resultados operacionais até o terceiro trimestre de 2025 acumulados. Então, tivemos um resultado de 11,7 bilhões. Desse total, 58,5% vieram dessas 5 operadoras de saúde, tá? Aqui, pessoal, nós consolidamos o sistema Unimed. As outras operadoras de saúde, elas não estão consolidadas com todos os CNPJs, tá? Então, esse resultado provavelmente seja ainda maior. Então, 6,8 bilhões desses 11,7 são concentradas em Sistema Unimed, Bradesco Saúde, Sul América, Apivida e Notre Dame Intermédica. Em termos de resultados líquidos, tem uma mudança aqui, né? A Amil entra nesse jogo. Então, dos 18,9 bilhões de resultados líquidos positivos, 65,9% ficaram concentrados dentro dessas 5 operadoras. Sistema Unimed, Amil, Bradesco, Sul América e Apivida. Então, no geral, temos mais operadores de saúde com resultados operacionais e líquidos positivos, porém, esses resultados são concentrados. Isso é um problema, pessoal? Não, não é um problema, é uma contestação, uma verificação, né? Um fato. A carteira de beneficiários também está concentrada dentro dessas operadoras de saúde e, naturalmente, elas vão ter resultados melhores, tá? Então, não é algo negativo, mas é um fato que precisa ser aí verificado e analisadas as suas consequências, né? Então, um item importante para a gente visualizar. Em termos de endividamento bruto e imobilização, bom, a imobilização reduziu, tá? Isso pode significar
uma redução de investimentos em ativos imobilizados, como construção de recursos assistenciais, e o índice de endividamento aumentou um pouco, tá? O índice de endividamento do setor de saúde suplementar, operador de saúde no geral, é muito baixo, tá, pessoal? É muito baixo frente ao potencial de crescimento desse endividamento, mas ele é muito concentrado em algumas operadoras, tá? Algumas operadoras realmente têm um endividamento alto, mas na média do setor é muito baixo. Isso significa que nós temos um grande potencial para a realização de investimentos. Operadores de saúde e recursos assistenciais demandam muito investimento, por exemplo, para renovação tecnológica de equipamentos, para ampliação de rede assistencial. Então, é um setor que tem muito potencial ainda para crescimento. Isso se deu aí, a gente visualizou no FISaúde, né? O FISaúde que disponibilizou alguns bilhões de reais. Esses bilhões de reais até o momento já foram praticamente todos direcionados para a expansão tecnológica ou de recursos assistenciais, entre outros itens. E, por fim, a liquidez corrente também apresentando melhora, atingindo 1,61, o que é muito positivo, né? Capitaliza os operadores de saúde, mostra mais solidez e sustentabilidade e também favorece a composição de ativos garantidores livres e também os resultados financeiros. Então, de maneira geral, o ano de 2025 foi um ano que consolidou aí uma maior sustentabilidade das operadoras de saúde. Agora vamos falar um pouquinho sobre futuro nesses minutos que nos restam, e esse é um tema de grande importância para todos nós, né? Primeiro, em termos de resultados financeiros, pessoal, o quarto trimestre, historicamente, reúne a maior parte dos resultados líquidos das operadoras de saúde. Então, isso significa que é muito provável que o resultado acumulado no ano de 2025 seja ainda melhor do que nós já temos até o terceiro trimestre de 2025. Então, temos aqui uma visão bastante positiva para esses resultados. Ponto importante, pessoal, nós tivemos a entrada, né, do Vadir Damus como presidente da ANS, e nós temos um fato muito importante em 2025, que é o encerramento do ciclo do planejamento estratégico da ANS. Então, o planejamento estratégico da ANS, ele foi desenhado inicialmente para 2021 a 2024. Em 2023, nós tivemos a extensão desse planejamento estratégico até 2025, mas agora a gente chega no momento de um novo ciclo de planejamento estratégico. Como que se dá esse planejamento estratégico? Ele utiliza como base o plano plurianual, de 2023 a 2027, a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil, foi construído para 2020 até 2031, o Plano Nacional de Saúde e também considera os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, essas são as bases, tá? A partir disso, é construído o planejamento estratégico, o mapa estratégico, ele é cascateado para o plano de gestão anual e para uma agenda regulatória. Inclusive, a agenda regulatória para consulta pública 2026-2028 já está aberta, tá, pessoal? É um momento importante para que todos que atuam no setor de saúde suplementar possam trazer as suas contribuições. Aqui tem uma série de temas que estão abertos aí para que, enfim, o público possa trazer as suas opiniões e considerações. Então, em termos de fiscalização, processos sancionadores, regulação econômica, estrutural e de mercado, contratação e reajuste, rol, enfim, tem uma série de itens aqui. Chama atenção outros desafios emergentes, né? O que vem aí para o futuro: envelhecimento populacional, judicialização, doenças raras, seleção de risco, planos com cobertura restrita, cartão de desconto e custo de saúde. Então, aqui tem alguns temas emergentes, pessoal, que provavelmente vão ser abordados não só nessa consulta pública, mas abarcados também dentro do planejamento estratégico, né? Doenças raras tem um ponto importante aqui no acesso, né? A indústria farmacêutica busca cada vez mais acelerar o acesso ao oferecimento de soluções realmente para problemas de saúde que são raros, mas muito graves, né? Então, uma iniciativa bastante interessante e nobre, né? Por outro lado, a gente tem um setor de saúde que busca a sustentabilidade. Então, a gente tem aí uma oportunidade muito interessante de conversa entre esses dois pares, por exemplo, para a busca de modelos compartilhados de risco, que já tem sido, já temos alguns exemplos no mercado. Muito bem. Pessoal, em termos de tendências de mercado de saúde para o ano de 2026 e para os anos que vêm adiante. Eu trouxe 3 fontes de informação bastante importantes aqui. A primeira, pessoal, que eu já indico que vocês leiam e releiam esse documento, porque tem informações muito importantes, é um estudo da Firjan SESI,
que utilizou, ele se chama Caderno de Tendências em Saúde Corporativa 2025-2026, um trabalho metodologicamente muito interessante e que traz resultados muito alinhados ao que a gente tem visto como tendências do mercado de saúde. Então, eles utilizaram estudos secundários, insights obtidos em congressos, eventos, fóruns temáticos e também coletas de outros estudos, enfim. Então, metodologicamente, bastante interessante. Nós faremos, provavelmente no início do próximo ano, uma publicação especificamente sobre esse estudo, mas eu já queria adiantar aqui para vocês o que eles colocam como tendências do setor de saúde para 2025-26. Eu trago também tendências que são trazidas pelo Planejamento Estratégico do Sistema de Saúde Público inglês, o NHS, e tenho também algumas considerações que são aí da consultoria. Importante, pessoal, fontes de tendências para o setor de saúde 2026 em português, tem poucas, tá, pessoal? Tem realmente muito poucas. Provavelmente esses estudos vão se acelerar no início do ano de 2026. Em inglês, né, publicações aí de outras consultorias e de outras empresas, existe alguma coisa no mercado, mas eles acabam abarcando life sciences, né, que acaba abarcando não só plano de saúde, mas seguro de saúde, indústria farmacêutica, enfim, é um pouco mais amplo. Então, dada a aderência do que eu li aqui, eu preferi trazer com um nível mais de detalhe esse estudo da Firjan SESI, Caderno de Tendências de Saúde Corporativa 2025-2026. Aqui eles trazem 10 tendências, tá, pessoal? A primeira dela é o One Health, saúde única e conectada. Então, aqui, basicamente, eles trazem uma visão integrada da saúde de maneira geral. Saúde humana, saúde em termos de meio ambiente, saúde animal, mostrando como elas estão interconectadas, aqui fazendo um link também com a ESG, como isso está tudo muito interconectado e como tem que ser entendido de uma maneira orgânica e que se retroalimenta, tá? E aqui a gente traz também, dentro dos desafios do cenário, né, a fragmentação entre esses setores, a baixa interoperabilidade de sistemas de dados, riscos crescentes de cibersegurança na digitalização. Esse é um tema que vai ser destacado mais para frente também, tá? E trazendo aí essa tendência de One Health, busca-se uma melhor coordenação do cuidado, fortalecimento da cultura organizacional, resiliência em frente a crises sanitárias e ambientais. Parecia algo distante, né, pessoal? Mas hoje é cada dia mais comum aqui no Brasil, principalmente itens relacionados a queimadas e também a inundações, entre outros itens, tá? A gente viu aí muito no Rio Grande do Sul, enfim, entre outros municípios. Alguns temas aqui convergentes: saúde digital, interoperabilidade, ciência de dados, saúde baseada em valores, saúde 5.0 e também biossegurança. Tá? Segunda tendência é o bem-estar e longevidade nas organizações. Então, esse vai ser falado um pouquinho mais para frente também, mas o modelo também, a mudança do modelo assistencial. Conceito aqui é a promoção de saúde e bem-estar integral, físico, emocional, social, financeiro e espiritual, para sustentar uma saúde mais longa, né? Aqui é muito direcionado à parte corporativa, laboral, mas a gente pode entender isso de maneira geral. Alguns desafios: envelhecimento populacional acelerado, que eu já citei para vocês, e aumento de doenças crônicas, tá? Impacto gerado: pressão sobre o sistema de saúde, elevação da sinistralidade, queda de produtividade e necessidade de estratégias preventivas. Alguns temas convergentes: saúde mental, hábitos saudáveis, inteligência emocional, cultura de segurança, saúde integrativa e longevidade. Então, temas muito atuais, pessoal. Outro tema: saúde baseada em dados e inteligência artificial, que já foi citado ali na Saúde 5.0 e também na One Health, tá? Então, o conceito é a utilização de dados analíticos e IA para apoiar decisões, prever riscos e personalizar cuidados. Olha aí, super atual, pessoal. Desafios desse cenário: baixa maturidade analítica, ausência de cultura orientada a dados e riscos de vazamento de informações, aqui muito ligado à cibersegurança e LGPD, tá, pessoal? Ponto importante, né? A gente fala, poxa, saúde baseada em dados, inteligência artificial, transformação digital. Esse conceito não é claro para as operadoras de saúde, para os recursos assistenciais, tá?
Esse é um tema que precisa ser estudado com profundidade, definidas as ambições e os caminhos, porque senão, pessoal, a gente vai entrar num conceito de demanda diária para TI. E aí a gente não tem uma visão estratégica, isso é muito perigoso, tá? Impacto, redução de custos, maior eficiência operacional, decisões mais assertivas e cuidado centrado no indivíduo, e alguns temas que são convergentes, Big Data e aplicada à saúde, interoperabilidade, segurança de informação e também saúde baseada em evidências. Outro tema muito vigente atualmente é saúde mental e emocional, então a busca aí do equilíbrio psicológico e emocional, como fatores críticos de saúde também de desempenho. Os desafios são crescente incidência de afastamentos por transtornos mentais, hiperconectividade, estresse financeiro e burnout. Já viveram isso, pessoal? Já tiveram alguém da equipe que passou por isso? Todos nós, né? É um tema realmente muito emergente. Impactos e consequências, se isso não for tratado, aumento do absenteísmo, turnover, riscos de acidentes, impactos financeiros significativos. E temas que são convergentes, segurança psicológica, liderança empática, políticas de desconexão digital, estamos todos viciados no celular, no Reels, nas redes sociais, isso é um problema muito grande, né? Prevenção de burnout e riscos psicossociais. Outro tema muito emergente, modelos sustentáveis na saúde suplementar, tem um link muito grande aí com o primeiro tema que eu citei, né? Então aqui o conceito é redesenho dos modelos assistenciais para equilibrar custo, qualidade e acesso diante do crescimento de demanda e da sinistralidade. Aqui a gente está falando, pessoal, de atenção primária à saúde, a gente está falando de medicina baseada em valor, a gente está falando de coordenação do cuidado, a gente está falando de educação em saúde, interoperabilidade, novos modelos de remuneração. Tudo isso conversa com esse tema, tá? Extremamente importante e atual. Item 6, protocolos emergenciais de saúde e gerenciamento de crises. Esse aqui, pessoal, é um pouquinho... É bem diferente do que é comum a gente falar em termos de tendências, mas fica aí um insight para vocês. Estruturas e processos para prevenção a respostas e recuperação diante de crises sanitárias, climáticas e humanitárias. Tivemos aí as enchentes no Rio Grande do Sul. As consequências disso, pessoal, para quem viu pela televisão, já são graves. Para quem viveu isso na prática, foram mais graves ainda. Hospitais inundados. Então, assim, além de toda uma situação, né, de uma população desabrigada, passando aí por uma situação extremamente difícil, os recursos que prestariam assistência a essa população também estavam danificados, estavam inoperantes, estavam com dificuldades. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante de atenção, porque isso tende a aumentar, tá? Alguns temas convergentes, biossegurança, monitoramento epidemiológico, entre outros itens. O número 7, também bastante atual, letramento em saúde para o autocuidado e cultura prevencionista, né? A gente tira a centralidade do médico e passa também para o beneficiário. Então, a capacidade das pessoas para compreender, avaliar e usar informações de saúde de forma eficiente e preventiva. Quem nunca foi no Google, quem nunca foi no ChatGPT, para buscar aí respostas sobre sintomas que você está sentindo, resultados de exame, entre outros itens, né? Alguns desafios desse cenário: crescimento da obesidade, sedentarismo, doenças crônicas, endividamento e distúrbios do sono, tá? Impactos: aumento de doenças físicas e mentais, absenteísmo, acidentes de trabalho, maior sinistralidade para os planos e temas convergentes, medicina do estilo de vida, educação em saúde, bem-estar financeiro, gamificação e autocuidado, tá? Outro item importante, que tem uma interlocução muito grande com temas que já foram citados: atenção primária à saúde, né? Modelo assistencial centrado na prevenção, coordenação do cuidado e acompanhamento contínuo da saúde do trabalhador. Alguns temas convergentes, né? Promoção da saúde, personalização do cuidado, integração de saúde ocupacional e assistencial. Então, tema bastante... que deve ser tendência, e já é citado aí no AJCS, no Sistema Nacional de Saúde Inglês, e também nos nossos próprios levantamentos. E, para finalizar, os outros temas são gestão integrada de saúde corporativa e o seu alinhamento com ESG e ODS. Então, aqui a gente traz também todo um tema relacionado à sustentabilidade, né? Então, inserção da saúde como eixo estratégico das agendas de ESG, especialmente no pilar social,
e também relacionado aí aos ODS da ONU, tá? Alguns temas convergentes: governança em saúde, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade ambiental. E, por fim, a ética empresarial, diversidade e legalidade. Adoção de práticas éticas inclusivas e em conformidade legal para proteger a saúde, a segurança e a dignidade dos trabalhadores, mas das pessoas de maneira geral. Temas convergentes: LGPD, equidade de gênero, combate ao assédio, segurança psicológica e estratégia geracional. Então, esses são os 10 temas destacados pelo FIRJA-SEG no estudo Caderno das Tendências de Saúde Corporativa de 2025. Faremos uma publicação sobre esse tema no início de 2026, mas já convido vocês à leitura, tá? Outros itens, pessoal, aqui que são tendências para 2026 e para o próximo ciclo estratégico, são trazidos pelo NHS, o Sistema de Saúde Inglês, e claro que eles têm interlocução com tudo que foi falado até o momento. São 3 pilares que o sistema de saúde inglês entendem que tem que ser trabalhados para que você tenha um sistema de saúde sustentável para os próximos 10 anos. Então, primeiro, do hospital para a comunidade, ou seja, um atendimento mais local para o atendimento das pessoas e não um direcionamento direto para o hospital. Do analógico para o digital, então, a transformação daquele serviço presencial para algo digital, atendimentos online, acesso a ferramentas online, aplicativos, a inteligência artificial, a novas tecnologias que tragam aí as pessoas do analógico para esse mundo mais digital. E o último pilar é o da doença para a prevenção, em que nós trazemos todo o modelo de assistência primária à saúde, entre outros itens. Mas a ideia é reduzir custos, melhorar desfecho, melhorar qualidade de vida e longevidade, trabalhando a prevenção e não só o tratamento da doença. Então, temas convergentes com o que já foi citado até agora. E, por fim, um levantamento realizado por nós aqui da XA Finance, trazendo, enfim, todos os itens que já foram citados até agora e alguns outros com mais destaque. Medicina baseada em valor tem de ser uma tendência também para os próximos anos, tá? Foco resultado em resultados, foco direcionado a resultado clínico, com foco na redução de custo, novos modelos de pagamento, com foco na entrega de valor e no compartilhamento de risco. A medicina de precisão e novas drogas tende a ser uma tendência também, por exemplo, terapias gênicas, né? E uma aceleração de novos tratamentos. A transformação digital e uso de inteligência artificial, a centralidade no paciente, né? Algo que é às vezes escanteado, mas a busca do wellness, da medicina contínua, da priorização da experiência do paciente e da entrega de valor, algo também tendência. Modelos assistenciais do proativo por preventivo, né? Buscando aí uma proatividade, uma prevenção da doença, então o tratamento contínuo da saúde, não só da doença, e também parcerias e novos modelos de financiamento, parcerias público-privadas, parcerias privadas-privadas com compartilhamento de risco, enfim, tem uma série de itens aqui também. Meus caros, corremos um pouquinho aqui no final da apresentação, mas eu achei extremamente importante falar não só da retrospectiva de 2025, em termos de notícias, em termos de mercado, em termos financeiros, mas também trazer o que o mercado tem entendido como tendências não só para 2026, mas pelo menos para o próximo ciclo estratégico de 5 anos. Então, gostaria de trazer uma mensagem final, a nossa gratidão como XA Finance e os nossos parabéns a vocês que são gestores de saúde. Eu sempre falo no nosso podcast de sexta-feira, que reúne, né, as notícias da semana, que o setor de saúde é, sem dúvida, o mais desafiador da economia. E eu não tenho dúvida disso. É muito desafiador você trabalhar uma necessidade de oferecimento de saúde para pessoas com um equilíbrio econômico-financeiro, com novas tecnologias que vêm, mas nós somos muito otimistas em relação ao mercado de saúde, estamos aqui para apoiá-los. Então, nossa gratidão, nossos parabéns a todos os gestores de saúde que garantem a sustentabilidade do setor todos os dias e o acesso à saúde, que é o item primordial. Que 2026 seja um ano de decisões precisas, resultados sólidos. Então, eu desejo boas festas, um ótimo 2026 e contem conosco. Um grande abraço.